Ou já pode subir aí o nosso querido Mink para ele ouvir com a gente essa fofoca, que eu quero trazer aqui para vocês, que essas lágrimas aí é tudo muito falso, viu, gente? Teve um episódio que foi registrado na tribuna da Câmara pelo fotógrafo, pelo jornalista fotográfico Lula Marques. Ele mostrou que, em primeira mão, um flagra, nós mostramos aqui na Fórum, que captou uma troca de mensagens entre Eduardo e o pai, então candidato à presidência da Câmara. Coincidência ou não, o deputado Eduardo, que já era deputado, estava nos Estados Unidos, bem longe dos trabalhos legislativos. Aí, olha só qual foi o diálogo captado numa foto que eu vou deixar aqui para vocês. Olha, foi essa foto aqui, que o Lula Marques, deixa eu trazer a transcrição do que está escrito aí. O Jair Bolsonaro, papel de filho da pi que você está fazendo comigo, ele falando para o Eduardo Bolsonaro. Tens moral para falar do Renan? Irresponsável. Mais ainda, compre merdas por aí. Não vou te visitar na papuda. Se a imprensa te descobrir aí e o que está fazendo, vão comer seu fígado e o meu. Retorne imediatamente. Eduardo Bolsonaro, Dudu Bananinha responde: quer me dar esporro? Tudo bem, vacilo meu. Achei que a eleição só fosse semana que vem. Me comparar com o merda do seu filho? Calma lá. É a família tradicional brasileira. Gente, Dudu Bananinha versus bode choroso. Senhor, esse país não é para... Yara, e a gente não sabe até hoje o que o Eduardo Bolsonaro foi fazer lá em Miami, porque ele foi fazer algo que, segundo o pai dele, ia colocar na papuda. Enfim... Seja bem-vindo, Carlos Mink. Prazer recebê-lo aqui. Você só lembrou de mim por causa de fofoca, né? Até parece que eu gosto de fofoca. Eu gosto. Detesto Me fofoca. graduei, inclusive. Agora vou contar uma coisa, né? Que papelão que esse pessoal fez. Eu já li todas as análises possíveis, algumas fundamentadas, para deslegitimar o STF, já que a prisão é inevitável, para estreitar com a extrema-direita mundial. Eu já ouvi tudo que vocês já ouviram também. Agora, cá para nós, dito isso, eu acho que eles fizeram uma lambança, que mostraram uma covardia, uma insegurança, resolveram fazer patriotismo debaixo da bandeira do tio Sam, desmoralizaram suas hostes. Para agregar mais, teve aquela manifestação que flopou, e no dia seguinte o Supremo disse que arquivou aquele pedido que era para tirar o passaporte dele, ainda ficou sem argumento nenhum. Eu acho que nas redes virou, não se brincava com outra coisa. A fuga das galinhas. Quantos vocês viram? Ô Miguel, quantos memes você viu dessa debandada bolsonarista dessa forma inacreditável? Inúmeros, Mink. A gente mostrou aqui alguns. Esse da fuga das galinhas foi um dos mais famosos, mas foram muitos. Mas, Mink, de fato, há muito tempo que eu não via um cara tão covarde como esse Eduardo Bolsonaro. Há muito tempo. É verdade. É muito impressionante. Nem processo tem contra ele. Ele é um medo em estado puro, é a covardia em estado puro. Ele podia vender, né, xarope de covardia, a saliva dele, e vender. O Miguel e Yara, eu fico pensando também o seguinte: eles estão respondendo um processo no Supremo, com advogado, com direito a tentar impugnar os juízos do Supremo, tentar impugnar delação premiada, tentar retirar as provas do processo, tentar deslegitimizar a turma que vai jogar. Tudo legítimo. A defesa tem esse direito. Por quê? Porque a gente está num Estado de direito. Agora, já no tempo do ídolo dele, o coronel Ustra, era um pouquinho diferente. Você estava pendurado no pau de arara, não tinha ministro do Supremo nenhum,
tinha um fio de choque pendurado no teu saco, outro fio de choque amarrado na tua orelha para o choque circular no teu corpo todo, né? Choque, porrada, água em cima de você para o choque ainda ser pior ainda, grito para tudo que é lado. Isso é democracia que eles gostam. Agora, com advogado, Supremo, requerimento, interdição, todos os argumentos que a defesa tem, ainda bem que tem, no Estado de Direito, e ele foge para dizer que não tem. Os adoradores do Ustra estão achando que tem pouco Estado de Direito. É inacreditável. E agora viraram defensores dos direitos humanos, né? Claro. Impressionante. Não, nada como a turminha deles de Papapuda para eles redescobrirem os direitos humanos. No tempo que a gente defendia, eu tinha leis, outros, para trabalho de presos, estudo dos presos, recuperação, ressocialização. Não, vocês estão defendendo os direitos dos manos, não era direitos humanos, é direito dos manos quer dizer direito dos bandidos, era o jargão que eles usavam. Agora, quando a turminha está enjaulada lá, agora é direito... e o mais incrível é o seguinte, eles dizem que o julgamento é injusto, mas foi divulgado, vocês seguramente deram isso aqui, foi divulgado um relatório do Supremo que 1.200 pessoas que não cometeram as piores barbaridades, foi proposto a elas acordos de não persecução judicial. Que era pagar uma pequena multa para quem tivesse dinheiro, fazer um pouquinho de trabalho aqui e ali, sem crime, sem trabalho. 600 aceitaram e já estão sem tornozeleira, estão em casa, pagaram uma multinha. Os outros 600 não aceitaram, né? E eles insistem na tese de dizer que quem está sendo condenado e merece anistia é a tia do bingo, né? É o tiozão do churrasco. Espera aí, a tia do bingo e o tiozão do churrasco são esses 1.200, que alguns já aceitaram o acordo de não persecução e os outros não aceitaram porque não quiseram. Então, vou contar uma coisa. Que história mal contada, mal explicada, e só mostra o ridículo que essa turma... coerência passa longe. Pois é. Yara, só uma informação que eu não dei aqui, que eu apurei. Esse deputado que escreveu uma cartinha, né, o Eduardo Bolsonaro está lá articulando, ele conseguiu lá, teve um senador estadual que escreveu uma mensagem atacando o Hugo Mota, né, uma coisa ridícula, o cara não sabe de nada, o cara não sabe nem o que está falando, né? E teve um deputado também, um deputado e uma deputada, né, 2 parlamentares que escreveram uma cartinha para o Marco Rubio, para a Casa Branca. Eu fui pesquisar esse deputado, né? Obviamente, é um deputado. Ele, extremista, fez campanha contra a vacina, né, na época da Covid. Então, o Eduardo Bolsonaro está se juntando com essa turminha extremista contra a vacina, que acredita em tudo, né? É um cara que também ninguém entende nada, ninguém sabe o que está acontecendo no Brasil, mas só queria trazer essa informação, que o deputado que ele mobilizou lá é um cara conhecido por várias controvérsias nos Estados Unidos, vários, não vou listar, mas é contra a vacina. E a deputada, ela é acusada de corrupção, por fazer investimento no mercado financeiro sem transparência, coisa que um parlamentar não pode fazer. Tudo gente bona. Gente boa. Eu queria trazer, gente, outra gente boa, que é o pastor Silas Malafaia, chorando. Não, gente, olha, é tudo selva, né? Impressionante. Ao descobrir que o presidente do partido de Tarcísio não apoia a anistia. Roda aí para a gente ver mais esse espetáculo grotesco, Gui. Pereira, Clesão era membro da minha igreja. Deputado Marcos Pereira, Clesão era membro da minha igreja. Esse cara foi ver a manifestação.
foi preso. Alexandre de Moraes não quis liberar ele morreu do coração. Tem sangue inocente nas mãos desse ditador. Que vergonha, Marcos Pereira. A Bíblia diz no Salmo 89, versículo 14, que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Que cristão é você, cara? Que vergonha para a Igreja Universal. E eu quero fazer uma pergunta. O governador Tarcísio é do PR, estava na manifestação aqui no Rio, ele é a favor. A Damares é a favor da anistia. O general Mourão. Eu quero saber o deputado Silas Câmara se é a favor ou contra. Gente expoente do partido, quem é você? Essas pessoas ou saem desse partido ou se posicionem veementemente contra ele. Você é uma vergonha, cara. Teus interesses políticos mesquinhos vão contra os princípios da nossa fé e daquilo que acreditamos. Nós não estamos pedindo anistia para guerrilheiro, vagabundo, assassino, mas para gente inocente. Fica aqui a minha indignação. E te prepare, Marcos Pereira, porque a justiça de Deus também vai te alcançar. Tadinho, que barra, né? E aí, o que você acha desse? É um pilantra mesmo. Tira aí, Gui, por favor, vamos ouvir o Mink sobre esse espetáculo. Olha, eu acho, para te dizer a verdade, eu acho ótimo isso. Eles brigando entre eles, acontece isso. Quando o fogo começa a esquentar, ou quando a água começa a subir no porão do navio, a rataiada começa a pular um em cima da cabeça do outro. Porque não é todo mundo que vai conseguir sair pela escotilha. Então, eu acho que um foge, o outro briga, o outro solta os cachorros, o outro ameaça já com a ira de Deus, o sujeito que não for a favor de anistiar esses golpistas safados, depredadores, quiseram assassinar um presidente, um ministro do Supremo, e quem não estiver do lado dele vai ser objeto da ira de Deus. Isso sabe o que me parece, às vezes? O discurso daqueles responsáveis pelos tribunais do Santo Ofício, da Inquisição, né? Quem não acompanha a pureza de Deus vai ser entregue ao fogo do inferno. E as pessoas eram queimadas nas fogueiras. Eu sempre disse que o extremismo religioso, Yara Miguel, nos leva ao caminho da teocracia, dos talibãs, aonde mulheres são apedrejadas por não colocarem o véu da maneira certa. Esse discurso do Malafaia, raivoso, ameaçador, usando a figura da ira divina para ameaçar alguém que não é distante dele, mas que não comunga de um ponto específico, que é anistia para os golpistas. Isso me parece o discurso dos chefes do Tribunal do Santo Ofício, da Tribuna da Inquisição. Isso é o caminho, sabe para quê? O Talibã brasileiro, o fim do Estado laico. É isso que está na cabeça desses senhores. Disse tudo. Henrique, você pode ficar mais, que acho que já está dando sua hora liberar você para ir para a redação, né, colega? Exatamente, Yara. Estou voltando lá agora que a coisa está pegando e a gente lá junto com a equipe precisa continuar informando no portal da Revista Fórum. Eu vou nessa e amanhã já sabe, desde aquela promessa do começo do ano, né? Amanhã é sextou, não, amanhã é quinta, né? Quinta, né? Não, quinta é hoje. Não, quinta é hoje. Então sextou. Amanhã sextou, é certeza, tá? Valeu, gente. Um abraço aqui, Henrique Rodrigues, um abraço para você. Saudações com a boa informação e a boa consciência. Tamo junto, Mink. Valeu, um abraço. Até amanhã, Henrique. Mink, eu queria mudar de assunto, falar de um assunto que é tão importante quanto, que é a questão da crise climática. Saiu um relatório, deixa eu ler aqui para a gente, da ONU, que adverte que a crise climática está fora de controle. É uma matéria de hoje, do Raoni Salvador, que relata que os impactos da crise climática atingiram níveis alarmantes no ano passado, com eventos meteorológicos extremos deixando um rastro de destruição ao redor do mundo. De acordo com um relatório de uma agência da ONU, que é a Organização Meteorológica Mundial, a OMM,
Ondas de calor, tempestades intensificadas e inundações severas afetaram milhões de pessoas, tornando o ano mais quente já registrado. Soma-se a isso as atitudes do Donald Trump. Eu até separei para você comentar para a gente um trecho de uma fala da ministra Marina Silva. Roda, por favor, Gui. Sobre os efeitos da mudança do clima, o segundo maior emissor do mundo de CO2, que é os Estados Unidos, saindo do Acordo de Paris. Eles são, de longe, os que têm mais dinheiro, mais tecnologia e o segundo maior emissor. O primeiro é a China. E, saindo do acordo, isso significa que nós vamos ter que trabalhar dobrado para atender às nossas obrigações, o nosso compromisso ético com a vida e o equilíbrio do planeta e fazer por aqueles que não estão fazendo. Ele criou uma força gravitacional muito negativa para a vida no planeta. Várias empresas, articulações, abandonando a agenda ESG e até grandes alianças do setor financeiro também abandonando seus compromissos climáticos. É um prejuízo muito grande, mas o multilateralismo, ele começa na agenda de clima sem os Estados Unidos e agora ele vai ter que aprender a ser forte, fazer o dever de casa em benefício da vida, mesmo sem os Estados Unidos, mas eles vão pagar um preço alto, porque os Estados Unidos, de longe, são um dos que estão mais prejudicados pela mudança do clima. Onda de calor, furacões, tufões, incêndios, e a população, ela até pode ter um alinhamento ideológico, mas ela não vai querer ser ameaçada em função de uma posição que é contra a tudo de racional que pode existir, que é a defesa da vida. Maravilha, pode tirar. E aí, Carlos, Mink, a gente queria ouvir a sua análise sobre essa situação. Eu concordo bastante com a ministra Marina, né? Todos os cientistas que lá atrás já diziam que os eventos climáticos iam ser cada vez mais intensos, que iam ser cada vez mais frequentes, né? Mas isso já há 20 anos. Iam advertindo. E ainda assim eles previam aumentos de temperatura do mar, da atmosfera, eventos, numa escala inferior ao que está acontecendo. Ou seja, as previsões deles, que todo mundo, quer dizer, os negacionistas e os incautos, diziam que eram catastrofistas, exageradas, os profetas do fim do mundo. Agora o que acontece é que as profecias deles estão aquém do inferno que está acontecendo. A febre do planeta, um caldeirão fervente por causa da irresponsabilidade. E ainda tem gente que nega o que está acontecendo. O que falta acontecer mais, né? O Amazonas, aquela área que é o lugar do mundo que tem maior quantidade de água doce, o ano passado secou. Falta água na Amazônia. Se alguém dissesse isso alguns anos atrás, iam dizer, interna, é insano. Fumou alguma coisa estragada. Né? Não pode ser. Não. Ou seja, as previsões dos catastrofistas estão muito abaixo da verdadeira catástrofe. E os dirigentes mundiais, a maior parte, continua fingindo que isso não é tão grave assim para não tomar medidas mais imediatas. Pior, na COP anterior, a COP 30, que vai ser agora em novembro em Belém, a COP 29, já se conseguiu, de promessa, para mitigação e adaptação, traduzindo aqui o jargão climático, mitigação é diminuir as emissões. Adaptação é tomar medidas para minorar os efeitos das catástrofes que já estão acontecendo, ilhas submergindo, encostas vindo abaixo, áreas desertificando. Então, a previsão para isso era 1,3 bilhão. O que foi prometido, mas não pago, são 300 milhões, né? 300 bilhões, e não 1 trilhão e 300. E o que acontece? As guerras
Com essas guerras que estão acontecendo, né, na Europa, na Ucrânia, no Oriente Médio, nas várias frentes, bilhões e bilhões de dólares que deveriam estar indo para a questão climática estão indo para a guerra, que além de matar muita gente, emite muito carbono. Cada explosão dessa, cada incêndio desse é emissão de carbono. Quer dizer, mata gente aqui, criança, velho, tudo, né? Na faixa de Gaza, na Síria, na Ucrânia, em tudo que é lado. Além disso, a produção desse armamento, a explosão desses armamentos, os incêndios disso tudo, é emissão. Então, o dinheiro que já não ia para onde devia, ainda está indo mais ainda para armamento, agravando que o negacionista mor, que é o Trump, que acha que mudança climática é uma invenção do marxismo cultural, saiu do Acordo de Paris, como saiu da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Então, a coisa realmente é muito grave. Eu tenho conversado com o Capobianco, do Ministério, tenho conversado com a Marina, menos, porque ela está viajando muito, e tenho conversado com a turma da COP, e é uma missão quase impossível. Sabe aquele filme, aquela série, Missão Impossível? Ou seja, com os Estados Unidos e sem tanta guerra, faltava dinheiro. Agora, sem os Estados Unidos e com muita guerra, de onde é que vai vir o dinheiro para fazer face a isso, as mudanças tecnológicas e criar mecanismos para remediar as centenas de milhões de vítimas dessas mudanças? Agora, eu não estou parado. Por exemplo, uma das coisas que está ameaçando a COP é essa discussão da margem equatorial, questão do petróleo. A gente já conversou aqui sobre isso. Hoje, tem um artigo que eu publiquei no Globo, hoje mesmo, está aqui, está aí o artigo, Critério para a Margem Equatorial. Eu e o Emílio Laroveri. Esse Emílio, Miguel, Yara, ele é o maior especialista de mudança climática do Brasil. Ele é do IPCC, painel da ONU. Para você ter uma ideia, ele orientou a tese de doutorado da Isabela Teixeira, que foi ministra há muitos anos, e da Suzana Kahn, que foi a minha diretora do clima, quando a gente conseguiu fazer com que o Brasil fosse o primeiro país em desenvolvimento a ter metas de redução das emissões. Então, qual é o critério que a gente defende aqui nesse artigo? O artigo não é para dizer contra ou a favor, é uma outra metodologia para diminuir a tensão, jogar isso para 2026 e descontaminar a COP30, que é o que o embaixador Corrêa do Lago quer. Aliás, ele leu o artigo até antes de ser publicado e concorda com essa linha. O que é isso? Avaliação ambiental estratégica. Resumidamente, o que quer dizer isso? Ao invés de você ficar discutindo poço por poço em cada lugar, você pega uma bacia sedimentar e faz uma análise integrada de aspectos ambientais, sociais, geológicos. Aí vai vendo, isso demora um ano, vai vendo quais são as áreas naquela bacia com mais problemas ambientais e sociais, terra indígena, quilombola, coral, e quais são as menos problemáticas, mas que sim têm petróleo, por exemplo. E aí, feito isso, quando você for licenciar, vai ter muito menos guerra, que você já vai apresentar os projetos naquelas áreas mais propícias e com menos chance de ter um desastre social ou ambiental. Eu fiz isso quando a gente licenciou o Comperj aqui no Rio de Janeiro, eu era secretário. Essa avaliação ambiental estratégica, por exemplo, diz que era possível ter o Comperj com 1.000 medidas de segurança, acabou não acontecendo por outras razões econômicas, crise internacional, mas, como a Baía de Guanabara estava saturada, a Petrobras não iria duplicar a Reduc, a refinaria Duque de Caxias, porque com o Comperj aquilo já ficava saturado. Vários rios onde foi feito essa análise ambiental
estratégica, né? Por exemplo, Tapajós, se viu que em 27% das áreas era propício para exploração e 48% não. Isso é feito em conjunto e registrado pelo Ministério de Minas e Energia e pelo Ministério do Meio Ambiente. É uma tecnologia, uma metodologia internacionalmente reconhecida. Uma grande vantagem disso é ter menos guerra. Estão botando a faca no pescoço do Rodrigo Agostinho, nosso competente presidente do IBAMA, e o Correia do Lago está desesperado que isso vai contaminar a COP. Então, esta tese que eu e o Emílio defendemos hoje no artigo, além de produzir uma análise mais consistente, integrada, tira a faca do pescoço do IBAMA e descontamina o clima da COP, jogando isso para 2026. O presidente da COP lê o artigo e fala, essa é a solução. Maravilha, então, para tudo tem solução, a partir do diálogo e da ciência, né, Carlos? Eu acho que sim, quase tudo. O difícil é essas coisas do Trump, do Bolsonaro, que negam até o diálogo, a ciência, a crise climática. A minha ideia é que eles já estão pensando que com esses foguetes do Elon Musk, depois que esse planeta for completamente detonado, uns poucos que conseguirem comprar o lugar nesses foguetes vão para outro planeta depois que esse for virar um braseiro. Exatamente. Minka, é sempre ótimo recebê-lo aqui, viu? Obrigada pelas suas reflexões ecológicas. Peraí, eu mandei também, ô Miguel, eu mandei para você também, já que todo mundo fez uma meme, eu também fiz uma meme do Bananinha, a banana voadora e fujona aí. Vê se você recebeu aí. Fez o maior sucesso aqui. Eu publiquei aqui. Vê lá. Recebi sim. Deixa eu mandar aqui para o Gui, para ele colocar aqui na... como é que faz? Esse todo mundo falou. Que é isso? Isso daí parece quando a gente, infelizmente, tinha que se exilar na ditadura, todo mundo sendo torturado, desaparecido, eles falavam Brasil, ame ou deixe-o. Agora, os patriotas estão fugindo para botar a bandeira dos Estados Unidos e o chapéu da América em primeiro lugar. Nunca vi um patriotismo tão forte com a bandeira do país imperialista. Ele é um lambibotas. Sui generis. Todo bolsonarista é frouxo, Carlos Mink. Faz parte, eles são valentes nas redes, mas na vida real, um bando de frouxo, covarde, fujão. Cadê, Gui? Ele subiu já, vai mostrar agora. Vamos lá. Pessoal, não é fake news. Alô, pessoal, não é fake news. O Eduardo Bananinha pediu asilo nos Estados Unidos e desistiu do mandato de deputado federal. Ele, lembram, disse que bastava um cabo e um sargento para fechar o Supremo Tribunal Federal. Depois do fracasso daquela manifestação golpista em Copacabana que flopou, ele vazou para se abrigar debaixo das bochechas do presidente despótico dos Estados Unidos, Trump. Será que ele está preparando caminho para o bolsovírus? Atenção, pessoal, olho nele. Muito bom, Mink. Tchau, pessoal. Um abraço, bom final de semana, Mink. Um abraço para vocês.